Se a gente tem esse tipo de comportamento dentro dos prédios, aonde a gente vai chegar? Se você não tiver um carro blindado, se você não tiver um condomínio com portarias blindadas, com seguranças armados ou não, com porteiros que ficam enclausurados em locais blindados, seu prédio vai ser invadido, eles vão limpar tudo que tiver e vão embora. Olá, eu sou Vanessa Muniz e nós estamos no programa Opinião Sem Muros do canal do Conde TV. O programa que veio para movimentar e transformar o ecossistema condominial, ressignificando valores, crenças limitantes e trazendo um movimento para trazer felicidade às famílias. Para tanto, eu preciso quebrar o muro. Quebra o muro, Preview! Estamos de volta e o assunto de hoje vem para movimentar e transformar as formas como os condôminos, moradores, visitantes cuidam e tratam dos nossos colaboradores. O assunto é quente, o assunto é importante e a gente precisa falar o que acontece por detrás dos muros. Então, para falar sobre esse assunto, nós temos dois convidados incríveis com uma larga experiência na área condominial e que vai mostrar para a gente o que é que deve ser feito, quais são as boas práticas que devem ser feitas dentro dos prédios para que a gente trate os funcionários como humanos. Sim, senhor, todos somos humanos. No entanto, a gente lida com situações muito desafiadoras, tratando os funcionários como pessoas de menor categoria, como se eles não fossem gente como a gente. E para falar sobre esse tema, eu tenho uma pessoa muito, mas muito especial, e vocês vão saber depois quem ele é, vocês vão ver já na cara quem que ele é. Sérgio Luiz Gantimanes Muniz, especialista em segurança bancária, especialista em condomínios, há mais de 20 anos trabalhando diretamente neste nicho de trabalho, assumiu a função de coordenador de treinamento de grandes empresas do ecossistema condominial, treinando e cuidando dos colaboradores. Autor de 2 livros muito importantes para o mercado, que é O Mundo é de Quem Faz e Defenda-se da Violência. E olha, para fazer par com este convidado, eu não poderia deixar de falar da nossa querida, idolatrada e salve Elizabeth Machado Gomes, administradora e CEO da empresa Elimago Síndicos Profissionais, há mais de 30 anos no mercado condominial, com mais de 30 condomínios somente em São Paulo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Opinião Sem Muros. É uma alegria enorme ter pessoas da minha maior estima no nosso programa para falar de um assunto que a gente ama, pessoas. Hoje, o programa ele não vem falar somente das questões de segurança, mas de como tratar as pessoas. Sejam muito bem-vindos. Sérgio, por favor, pode falar um pouquinho pra gente o que é que você mais fez na sua carreira lidando com outros seres humanos que prestam, que servem aos condomínios principalmente, e quais foram os desafios, inclusive, que você teve que enfrentar para posicionar esses profissionais para terem aí o princípio da dignidade da pessoa atendida. Ok. Meu principal foco foi como coordenador de treinamento. E aí o ser humano quem era? É o funcionário da Zona Sul, que vai trabalhar no condomínio da Zona Sul, que normalmente é terceirizado. E tem um funcionário próprio que já está em extinção. Então eu tinha que dar um treinamento preventivo em sala de aula antes que ele assumisse o posto. Então você dá o treinamento dizendo tudo o que ele precisa fazer, tudo que ele deve esperar, todas as obrigações e as coisas que ele não pode fazer por conta dos crimes que tem contra condomínios.
Agora, o funcionário só não é preparado para quando ele chega no condomínio, o jeito que ele é tratado. Muitas vezes, o síndico, o conselheiro tratam bem, o gerente predial trata bem, o zelador, se for o caso, né, que é o gerente sem terno, trata bem. Agora, os moradores, não importando o nível social. Eu trabalhei em prédios de altíssimo padrão, apartamentos lá, 5 milhões, 10 milhões, e tinha gente que era mal educada. Eles olham para o funcionário que pede para alguém parar para ser identificado como se fosse um criminoso, um funcionário criminoso. Então, o que acontece? Eles são vistos como inimigos e estão lá para proteger o patrimônio. Hoje em dia, a situação na cidade é desesperadora. Se você não tiver um carro blindado, se você não tiver um condomínio com portarias blindadas, com seguranças armados ou não, com porteiros que ficam enclausurados em locais blindados, seu prédio vai ser invadido, eles vão limpar tudo que tiver e vão embora. Se tiver alguma resistência, eles podem até matar alguém. Então, o que acontece? Eu tinha que dar o treinamento para ver tudo que eles poderiam esperar num condomínio. Mas agora, as reações dos moradores eram coisas impossíveis de você prever, que eram umas boas, outras ruins, outras piores ainda. E quando aconteciam catástrofes, tragédias, pior ainda, quando caía energia na cidade inteira, eles queriam que o porteiro lá, que fica na guarita, resolvesse tudo. Quando o portão não funcionava porque não tinha gerador, eles queriam que o funcionário saísse da guarita blindada para abrir o portão, de madrugada, a qualquer horário. Então, os nossos colaboradores não são ruins. E eu dava o melhor treinamento possível para eles. Mas só que quando chegam no condomínio, eles são tratados como alienígenas. Gente de menor categoria. E não é isso. Você deixa nas costas do funcionário que ganha R$ 2.000 por mês um patrimônio de 100 milhões. Eles não enxergam isso. Eles arrumam inimigos na portaria, na vigilância, em todo lugar arrumam inimigos. E se o porteiro tiver macomunado com bandidos e abrir o portão para uma quadrilha? Se não descobrirem? É o que pode acontecer. Então, o pessoal tem preparo, passa por reciclagem, mas chega lá, não tem um ambiente muito amigável, é um ambiente hostil. E não era isso aí só com funcionários. Eu via zeladores acuados, síndicos eu nem falo, porque também já tem quem defenda os síndicos, né? Também. Mas o pior é a mão de obra. É qualificada, mas chega no local, é tudo contra. Se ele pede para o avô do morador se identificar para entrar, liga no apartamento para ver se está autorizada a subida, demora, vai ter reclamação. Vão ligar falando um monte de besteira, vão pegar o livro e vão anotar um monte de coisa contra. Aí tem que ser explicado, dá trabalho para todo mundo. Então, esse é um grande problema, como eles tratam os colaboradores. Orgânicos ou não. Orgânico, a vantagem é que o salário sempre é maior, só. Mas uma minoria, hoje em dia, é orgânica. Porque o prédio não quer pagar férias para ninguém, não quer ter que contratar um ferista, e se o funcionário morre, tem que pôr alguém no lugar. As empresas terceirizadas servem para isso. Uma hora depois, já pôs alguém no lugar. Se vai servir ou não, não é o problema. Eles querem que coloque alguém no lugar. Alguns empreendimentos do pessoal mais consciente, o que eles fazem? Eles dispensam a empresa terceirizada e contratam funcionários próprios. Mas aí você tem que tratar ele melhor, pagar ele melhor para ele ficar. Mas não é a regra do mercado. A regra é terceirizar, que é mais prático e mais cômodo. É mais tranquilo até para caso algum funcionário falte, ter essa reposição mais rápida. Mas a questão do comportamento para com os colaboradores é uma situação que a gente percebe que tem fugido da normalidade. Porque o imediatismo das pessoas, a falta de tempo, a falta de educação e de respeito tem transformado as empresas terceirizadas em balcão de anúncios de emprego, porque nem eles próprios conseguem manter os funcionários ali, porque muitos deles são afastados por problemas emocionais, muitos deles abandonam realmente a questão de serem funcionários de portaria, arrumam outro serviço, vão ser Uber,
Tive vários funcionários que largaram os postos para serem Ubers, porque eles disseram, não dá mais, os condomínios estão sendo vistos como verdadeiros hospícios. Desafiador tudo isso. Vocês vejam, treinamento existe, conscientização dos papéis de cada um, ali existem, mas as questões emocionais, elas estão sendo deixadas de lado. E essa é a questão que a gente precisa colocar em pauta para nossa reflexão. Beth, como tem sido para você, dentro dos seus prédios, você que é CEO de uma empresa grande, com vários condôminos, com grandes famílias, grandes propriedades para serem gerenciadas, para serem aí cuidadas por você, com um número infinito de funcionários, que não são somente funcionários de portaria, de ronda, são os facilities, nós temos as pessoas da limpeza, enfim, uma infinidade de pessoas que você precisa, além de cuidar dos condomínios, também cuidar. Cuidar das famílias de dentro dos prédios e as famílias também que ficam do outro lado dos muros e que confiam em você essa responsabilidade. Bom, primeiro é uma honra estar aqui com você. Parabéns por esse programa lindo, maravilhoso. Que você tenha muito sucesso, muita energia. Eu acho que é um dos poucos programas que a gente vai poder falar a verdade para vocês, sem ensaio. E a gente vai poder contar um pouquinho da nossa experiência. Eu tenho muito orgulho de estar sentada aqui e poder dizer para você qual foi a nossa diferença nesse mercado com este tema que você está tratando tão delicado. Você participou de um evento nosso aí, né, da nossa categoria no final do ano, e eu fui chamada no palco justamente para falar da diferença que a Elimagos Síndicos, junto com algumas empresas, estão fazendo essa diferença. Há 15 anos atrás, a gente observou que esses funcionários, como você mesmo falou, eles estão sendo jogados, às vezes por algumas empresas, são jogados. Não são todas as empresas que estão dando treinamento, porque a quantidade é muito grande de prédios que eles estão pegando, porque a gente está vivendo uma selva de pedras aí, num crescimento muito grande. E algumas empresas jogam funcionários, por isso até que a nossa empresa ela tem muita atenção na empresa que vai ser contratada. Já começa por aí. A gente já tem com nossos funcionários orgânicos, mas os da terceirizadas a gente tem um olhar mais atento. A gente vai até a empresa, a gente quer saber onde eles estão sendo treinados, se eles têm um conforto, se pelo menos quando o supervisor está levando da base até o posto, dê um pãozinho para eles. Porque muitos deles não tomam um café da manhã e o condômino não quer saber disso. Há 15 anos atrás, Vanessa, a gente mudou esse foco. A gente começou a treinar não só a portaria, mas os condôminos. Bom dia, boa tarde. Se você quer receber um bom dia, uma boa tarde de um funcionário, dê para ele também um bom dia, uma boa tarde. E a gente começou a comprar todas as dores, tanto de portaria, quanto de limpeza, quanto de gerência. Ontem, por coincidência, num prédio que a minha amiga Vanessa conhece muito bem, me ajudou até a responder um texto. E essa mesma pessoa, ela chamou duas, eu tenho uma gerente, uma concierge, uma gerente, as minhas gerentes lá, elas estão grávidas. E por coincidência me engravidaram junto. Tô assim, né, gente? Já estamos correndo atrás para ver Tomaram a quem mesma vai água. cobrir, quem vai cobrir, já estamos com a cobertura lá em treinamento, antecipado, porque é um prédio que ele tem, né, um olhar diferenciado, e eu que trabalho muito com AAA, então acho que quanto mais dinheiro algumas pessoas têm, elas acham que elas podem pisar mais em alguns funcionários, em algumas categorias, e não é assim. Então essas pessoas são invisíveis dentro do prédio. Fez um comentário jocoso, e que eu acho que tem que servir de alerta para algumas pessoas, né? As grávidas cansadas. Nossa. E eu respondi assim na mensagem: elas estão grávidas, lindas, maravilhosas e não cansadas. Não faltaram nenhum dia, estão aqui trabalhando com um sorriso no rosto, são maravilhosas e recebo elogio por parte dos condôminos para elas. Eu preciso dizer mais alguma coisa? Não. Um condômino que tem um termo jocoso, grávida cansada. Desde quando uma grávida é cansada? Quando a gente está grávida, a gente está com tanto hormônio, a gente está tão feliz. Eu sou mulher, eu vivi 2 gestações, foram maravilhosas, maravilhosas. Então, assim, e vindo de uma mulher que deveria ter a sororidade feminina, que a mulher é guerreira, grávida, está ali, trabalhando, correndo atrás,
não teve essa sororidade. Achou melhor usar um termo jocoso, grávida cansada. Se a gente tem esse tipo de comportamento dentro dos prédios, aonde a gente vai chegar? Pois é. Então, a educação, os síndicos têm que entender que a educação tem que partir dele. O síndico tem que saber recepcionar um funcionário, amparar um funcionário, parar e perguntar: está tudo bem com você? Se tiver qualquer coisa, me fale. Pergunta da família. Por favor, aconteceu alguma coisa no prédio? Alguém está te tratando mal? Você está sentindo algum desconforto? Porque eu tenho todas as raças, etnias dentro de um condomínio. Nós temos, inclusive, imigrantes hoje vindo trabalhar na limpeza. Eu estou vendo muita gente, né, diferenciada hoje nos prédios. Então, a educação, Vanessa, tem que sair de dentro do síndico. Ele tem que começar a criar alguns manuais, começar a meter a mão nessa ferida, abordar. Porque nós, síndicos, a gente está na linha de frente, nós estamos numa audiência, nós somos preposto, a gente está correndo atrás, a gente enxerga todos os lados. É isso. Mas, às vezes, muitas vezes, a gente é calado, porque a gente leva para o conselho, eu quero levar esse tema na Assembleia. Quando eu consigo colocar esse tema de um funcionário que foi maltratado numa Assembleia e consignar em ata, isso para mim é uma vitória. Foram poucas as vezes que eu consegui. Mas aí eu vou ter um inimigo, porque ele sabe que foi ele e ele vai fazer uma perseguição velada, como está fazendo dentro Sim. de um prédio. Sim. E eu tenho que encarar isso de frente. Então, Vanessa, ajuda a gente Sim. a falar para os síndicos que começa com eles. Quando você traz uma empresa aqui para falar da segurança dela, pergunta se ela também treinou o síndico, se ela conversou com o síndico, como é que é esse comportamento que a gente precisa ter. Porque a gente lida com mão de obra humana, gente. É isso. O ser humano é o bem mais precioso que o síndico tem. Se ele não tem a postura, e você mesmo falou, o síndico, né? É o gerente, é o próprio zelador que está fazendo bullying com o funcionário que chegou novo, que ele não soube receber e não soube nem perguntar se ele tomou um café da manhã. Então, isso, Vanessa, é um assunto, porque a gente tem muita coisa para falar. Sim. E é uma honra estar aqui com você. Obrigado. Eu estou me sentindo entre família aqui Oh, hoje, que bom. né? Amparada. E sei que você também vai me dar algumas dicas, né? A gente estava nos bastidores esperando a Vanessa, a gente trocou algumas ideias. Ah, bastante. Conheço empresas que ele já trabalhou, gente, é um currículo maravilhoso. E as pessoas esquecem desse treinamento, né? Que é fundamental. Que muitas vezes a empresa só chama você quando a gente está dando aviso. Aí você vem para salvar, né? Aí já é tarde. Tentar salvar. Aí já é tarde. Pessoal, vocês ouviram? Os síndicos são verdadeiros agentes de mudança dentro dos condomínios. Aqueles que estão sentados no muro, dormindo no muro, encostados no muro, aceitem que dói menos. Vocês são agentes de mudança. A mudança deve começar por vocês, conscientizando e mudando as formas completamente desumanas e irracionais que acontecem dentro dos prédios. Não adianta, síndico, você não vai conseguir delegar isso para o outro. Para que o mal impere, basta que os bons não façam nada. Então, se coça. Levanta a bunda da cadeira e faça a sua parte. Siga o exemplo da Beth. Acabou de falar aqui, olha, a gente tem que fazer a nossa parte. Será que você perguntou para a pessoa que está lá trabalhando para você se ela tomou café da manhã? Será que você perguntou se aquela pessoa ali está feliz? Ela que vai cuidar da sua vida mais do que do seu patrimônio. Lembrando, caixão não tem gavetas. É a vida que é o maior patrimônio. Falando sobre a vida e o patrimônio, eu quero fazer um agradecimento ao nosso patrocinador, a CoSecurity. Totens de identificação de bandidos fora dos muros do seu prédio? É com eles. Confira. CoSecurity é a maior rede de proteção colaborativa do Brasil. São milhares de câmeras de segurança de alta tecnologia espalhadas pela cidade. CoSecurity, um por todos, todos por você. Pessoal, se a gente não começar a criar consciência nas pessoas que estão servindo aos condomínios,
vai continuar a farra do boi. Essa é que é a verdade. Ninguém vai fazer nada, ninguém vai querer se responsabilizar por nada, e aí realmente a gestão está fadada ao insucesso e as pessoas vão começar realmente a sair do mercado condominial para tentar qualquer outra profissão e carreira que não seja cuidar mais dos condomínios. Eu quero saber um pouquinho de você, Sérgio. Como é que você lidava quando você fazia as questões de treinamento dos moradores e também as palestras que você dava dentro dos condomínios? Você me falou um pouco, e eu estava lendo no seu currículo, que foram várias palestras pequenas que uma das empresas que você trabalhou, preparava e fazia para os condôminos, orientando, além das questões de segurança, também dos comportamentos com os colaboradores. Isso é muito importante, porque, gente, existem ainda empresas sérias no mercado que fazem essas palestras, esses encontros e trazem essa educação de respeito e cordialidade para dentro dos condomínios. Como é que isso funcionava? Tá. Então, essas palestras com moradores eram muito interessantes. Tinha um PowerPoint, todas essas coisas, tela, era numa sala especial. Então, você convidava 100 moradores. Vinham quantos? 10, 5. Às vezes vinha o síndico e algum conselheiro, porque mostra o desinteresse deles. Como reunião de condomínio. Quando tem sorteio de garagens, vem todo mundo. Quando tem aumento de cota condominial, vem todo mundo. Agora, quando é o modo como eles têm que tratar a segurança ou a portaria, eles não vêm porque acham que não interessa, acham que isso aí é assunto do zelador, do gerente ou do síndico, não Mas é posso deles. te interromper um Pode, pouquinho? claro. Porque eu acho que o síndico faz essa diferença também. Eu percebi que quando a gente chamava uma pessoa como você dentro do condomínio para fazer esse papel que você faz muito bem, a gente via que não tinha o quórum mesmo. Você falou 10, eu já vou para menos. Às É, vezes era 2, 3. Ou seja, quase ninguém. E era terrível, Vanessa. Então, assim, o que que a gente começou a fazer? Como você mesmo tocou, sorteio de vaga de garagem, né? Deixou no bolso, ou a gente precisa de um quórum maior de votação. Eu sempre fazia um adendo antes dessa assembleia. Na abertura, eu pedi a palavra para o presidente da mesa, porque aí entra o nosso papel de síndico, né? Se Que a pôr. gente tem o poder disso. A gente já falava sobre esse tema. Olha, gente, vamos ter respeito com os funcionários. Nós estamos tendo aqui palestras, a gente não está tendo adesão. Na próxima assembleia, a gente vai fazer essa pequena palestra, a gente vai apresentar esse tópico antes. Eu consegui fazer isso em alguns prédios. Você não acha que alguns síndicos tinham que fazer essa diferença também com isso? aí é individual. O síndico não precisa ser igual. Não precisa ser todos os condomínios, o mesmo síndico. Não tem um síndico robô. Mas tinham síndicos bem intencionados. E não eram profissionais, eram orgânicos, moradores. Alguns, quando o síndico era muito rígido, até funcionava mais. Fora disso, com os moradores, você podia apresentar uma palestra de dia ou de noite. Fiz muito na Vila Nova Conceição à noite, para aqueles magnatas. E a meia dúzia. O resto não ia. Eles iam só para saber o que ia ser falado. E era coisa interessante, coisa que se usa em Israel. Não, para eles não. Quando chega no ponto de respeitar quem está lá, quem está sendo pago, contratado, eles acham que não, que é um empregado, que é pior que a empregada doméstica dele, que é Não, pior que a babá Não, dos e olha, filhos. fazendo uma parte, isso que você falou é muito importante. Até hoje, a gente ouve o morador esfregando na cara do síndico, do porteiro, da faxineira: eu pago o seu salário. Você é meu empregado. E se bobear, ainda fala: você é meu escravo, tem que estar aqui 24 horas por dia. Pessoal, pagar a cota condominial é obrigação de quem resolveu morar dentro de um prédio com ali despesas rateadas. É isso, ficar esfregando na cara do funcionário que paga o salário dele, para que esse desconforto? Não existe nenhum trabalho ali que você não vai pagar, que não vai ser executado. É uma linha de mão dupla. Eu pago a remuneração, eu gosto de falar na palavra remuneração ao funcionário, mas o funcionário ele dá a energia de trabalho dele. Então a gente tem que começar Ele a não é parar com isso. funcionário daquele Não é condômino, ele é do do condomínio. condomínio. E as pessoas se Exatamente. esquecem disso. E às vezes no dia seguinte, Vanessa, vem pedir desculpa, eu estava nervoso.
Um porteiro, se acontecer alguma coisa, ele passou uma dificuldade na casa dele, ele não pode dizer dentro de um condomínio: "Olha, eu passei por um momento muito frágil, Sim, você me desculpa". não dá. Não, e Então fora isso virou muito é comum no isso, prédio. quando ainda ele faz agressão verbal. E quantas agressões físicas? E quando a vida é ceifada? Você vai chegar para uma família que tem filhos pequenos, por exemplo, e falar: "Olha, matei o pai de família porque eu estava nervoso, agora eu quero pedir desculpas". Já foi tarde, já foi tarde. Então, essa tomada de consciência, a palavra é essa, isso me causa uma repulsa enorme, essa falta de comportamento humano, de decência, de educação e respeito para com o próximo. No final de um grande jogo, de xadrez, peão e rei, as peças todas ali vão para a mesma caixinha, e as pessoas não estão perdendo a dignidade e o respeito para quem os servem. No começo do programa, o Sérgio falou: "Olha, a gente treina, a gente faz de tudo para que eles cuidem do condomínio da melhor forma possível". Você está dando, falando metaforicamente, a chave do seu condomínio para um prestador de serviços que vai ser maltratado, achincalhado, humilhado e ainda quer que ele esteja lá sorrindo e feliz trabalhando? É complicado, é complicado. Vanessa, eh, eu tô há 30 anos no mercado, já fui em muitas palestras, já fui em muito eventos, e ninguém fala sobre esse assunto. Ninguém fala nada. Ninguém fala sobre isso. A única coisa que o pessoal fala: "Olha, o síndico ou isso ou aquilo", mas abordar sobre os funcionários, eles são enxovalhados dentro do prédio. Muitos prédios hoje, eles estão fazendo que com o funcionário no horário da recolha dos lixos, que faz pelo elevador de serviço, eu tenho alguns prédios que recolhem porta a porta o lixo, os funcionários quando vão recolher o lixo: "Olha, tal horário é o horário dos meus funcionários saírem, eu não gostaria que eles saíssem com lixo". Mas eles não falam: "Ó, meu funcionário vai usar o elevador social". Então, sabe, e ficou uma desigualdade, uma coisa tão chata. Então, são pessoas invisíveis. São. Se a gente não olhar por eles, cadê o sucesso do nosso trabalho dentro de um É prédio? fake, é falso, é Porque vai mentiroso. acontecer alguma coisa lá dentro daquele condomínio, que aquele funcionário não fez um bom trabalho, e a nota vai vir para cima da gente. Então, a minha preocupação é muito grande. Hoje, muitos colegas nossos, é difícil sentar dentro de uma guarita, a gente sabe disso. Sabe, sentar num refeitório para comer alguma coisa com eles. Claro, tem muitos colegas que fazem a diferença, eu conheço colegas maravilhosos, mas está sendo pouco falado. Em cursos, é tanto curso, é tanta balela que o pessoal dá, mas ninguém fala nada sobre É o isso. que eu vejo hoje no mercado, que cresceu bastante isso, eu acho muito legal, o crescimento do mercado, mas ele não pode ser um crescimento desestruturado, desequilibrado, a ponto de princípios e valores não terem que ser falados, por exemplo, numa sala de aula, porque o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Posso fazer outra pergunta para você? Ô, Vou sou aproveitar que você está aqui. Esse Eu bate-papo é sempre nosso. ouvi muito falar sobre normas e procedimentos. Toda portaria tem suas normas e procedimento. Isso é para todos. Mas você não acha que cada prédio tem a sua identidade? E cada norma e procedimento pode ser adequada àquele prédio? Porque eu não vejo isso de algumas empresas. Qual é a dica que você poderia dar para quando eu vou contratar uma exatamente. empresa? Eu era especialista nisso. Eu ia visitava o prédio, fazia um raio-x de tudo e fazia normas, procedimentos e regras específicas, inclusive um plano de contingências. Para quê? O dia que cair a força, o que ele faz? O dia que o portão encrencar, quem ele procura? O dia que dá um vazamento de água, o que ele faz? Imagina numa madrugada de domingo, o funcionário está na guarita, acontece alguma coisa e ele não sabe o que fazer. Eu escrevia o que ele teria que fazer, quem ele teria que procurar, quem em primeiro lugar, em segundo. O último era o síndico. O último. Ele procurava o zelador, se ele está dormindo, procura a empresa. Por isso tem um terceirizado. Não, tem lugares que vão procurar o síndico. O síndico está E o viajando, porteiro não sabe nem onde é o registro, né? O porque registro justamente básico, por isso, o porque não é disjuntor feito. básico do Porque não é prédio. feito um plano para aquilo ali. É. Eu era especialista nisso daí. Então, o que acontecia? Dava menos problemas. Porque dá um problema, ele fala, a sua empresa não presta, seu porteiro é uma porcaria, aí você vê se troca, alguém vai ter Não, prejuízo. e assim, olha, como você bem colocou, e a Beth, cada condomínio possui seu DNA.
Cada condomínio possui as suas especificações. Os manuais de procedimento, eles não podem ser uma cartilha única para todas. pode Tem ser que ser universal. feito, não Não. pode ser universal. Claro, algumas regras a gente sabe que são universais. Por exemplo, porteiro está numa guarita blindada, ele sai da guarita? Não. Porteiro tá numa guarita blindada que não tem banheiro. Pode isso, ô Silvio? Tem que sair, desde que Se alguém não tem cubra ele. banheiro, Vai- tem que ter a cobertura. Senão, eu já tive prédio que o porteiro ficou trancado do lado É. de fora, Percebe? gente. Porque ele bateu a Eu porta. já tive condomínio Não, com tem, a guarita, eu já entendi isso. aí guarita também. blindada, com banheiro do lado de fora e não tinha ninguém para cobrir o porteiro. É. Aí você fala, prédio vulnerável. Então, não Prédio adianta. que não deu a estrutura, né, Exatamente, Vanessa? não forneceu nada. Faça lá um retrofit da guarita, faça alguma coisa. Mas não queira depois colocar a culpa no coitado do porteiro. Vai mandar. Teve uma vez que o porteiro falou assim: Dona Vanessa, graças a Deus a senhora está fazendo o retrofit da guarita. Eu falei, graças a Deus, não, uma obrigação fazer. Ele falou: você sabe que eu já tive dias que eu fiz o meu xixi numa garrafa PET? Já Aí é eu horrível falei, isso. como assim? Você fez xixi numa garrafa PET? Ele falou, eu não podia sair da guarita, fui treinado para não sair. Eu falei, mas e o xixi? Não tem Honda, porque se Honda ficaria mais caro, o condomínio não quis pagar. E eu falei, e se você tem o número 2? Ele falou, nem te conto o que eu já fiz. Eu falei, não, melhor não falar mais nada. Para você ver as situações que acontecem nos condomínios e que não são faladas. E o síndico... Comida gelada, Comida né, gelada. Vanessa? Que não tem um micro-ondas. E quando tem E às vezes o micro-ondas em cima da privada. detalhe, na Oi. privada, e É. ainda detalhe, uma equipe inteira para almoçar, com 2, 3 micro-ondas, uma equipe de 30 funcionários, eles na fila. Eu já cheguei em condomínios que tinha aquele esquentador de marmitas, que normalmente nas obras... A vapor. Tem gente né? que usa, coloca lá, só em obra, chega né? na obra, né? É antigo. Coloca lá, É. esquenta. E aí eu falei, o que essas coisas, o que esses saquinhos plásticos boiando? Aí eles falaram, é o esquentador. Eu falei, como? É o esquentador das marmitas. Eu falei, mas e os micro-ondas? Aqui não é normal isso. Não, aqui já foi sempre assim. É sempre assim. Eu olhei e falei, pode tirar isso imediatamente. Gravei vídeo, mandei para os moradores todos. Falei, olha, essa é a situação em que eu assumi o condomínio. Vocês acham normal esse tipo de... Aonde é isso? Não, no condomínio que você mora. Eu nunca vi, eu não Tem- sei onde fica. Não sabe, Eu não sei nem não onde é o sabem nada. refeitório. Não tá nem aí. Então, cuidar de quem serve a gente é uma obrigação. É uma obrigação. E se não for dessa forma, é complicado. É complicado. Vou fazer uma pergunta a você, Sérgio. Você veio da área bancária, cuidava e treinava de homens ali que transportam valores em carros fortes, cuidava da segurança de grandes bancos, ou seja, o dinheiro lá dos nossos condôminos. Qual é a analogia, qual é a comparação que você consegue fazer aqui para a gente com relação ao treinamento que é dado para esse pessoal, para esse nicho de profissionais e aqueles que a gente espera nos condomínios? Olha, profissionais de banco ou de transporte de valores é um nível acima. Uma vez eu cheguei aí junto com o carro forte no Banco Central buscar dinheiro. Por quê? 3 guarnições estavam na estrada, foram assaltadas por uma quadrilha do PCC, metralhados e mataram quase todo mundo. Então, o pessoal do carro forte, que era da Estrela Azul, não queria mais trabalhar. Aí o gerente falou, não, é seguro, o negócio é seguro. Aí eles pegaram cada inspetor como eu e colocaram num carro forte para ir no Banco Central buscar dinheiro e ir nas Nossa. agências do interior entregar o dinheiro, para provar que era seguro. E aí eu fui. Agora, o treinamento deles é muito rígido, envolve tiro, envolve um monte de coisa, defesa pessoal e procedimentos também teóricos do que ele tem que fazer para não ser assaltado quando sai do carro forte. Era alto risco. Tinha agências que tinham 200 milhões, outras 100 milhões. Eu cheguei a fazer o plano de segurança da Agência Central do Banespa, o primeiro plano do Estado. A Polícia Federal veio lá com um delegado e eu tive que, junto com eles, mostrar tudo da primeira agência do Banco Central na Praça Antônio Prado. E eu fiz o plano de lá, uma coisa difícil de fazer. Tinha mais de 50 entradas ali. Eu tinha que mapear tudo e fazer um jeito para não ser assaltado. Então, no condomínio, é muito mais fácil. Você tem uma portaria, 2, 3.
no máximo, a não ser que seja um grande empreendimento ou um condomínio clube com 10 torres que tem 6 portarias, 7. Quando você vai comprar na planta, você não olha quantas entradas vão ter. Cada entrada vai ter que ter um profissional. Se é segurança, se é vigilante ou porteiro, não faz diferença, você vai ter que pagar. Então, tem gente que compra empreendimentos que não conhece, depois vem aquela taxa de condomínio alto, por quê? 50% é mão de obra que se gasta. O restante Mínimo. é água e luz. Se for condomínio clube, é luz e água, são os gastos maiores. E a pessoa não consegue arcar. De onde essas pessoas jovens vieram? Na Vila Nova Conceição me mandaram resolver, porque lá todos os condomínios que a empresa que eu trabalhei, muito grande, não vou falar o nome porque não é patrocinadora, não interessa, né? É de judeus, mas não é patrocinadora. Ela me mandou lá porque não dava certo ninguém servia para eles. E essa próximo do Ceasa, Vila Leopoldina, então lá terrenos eram baratos, né? Começaram a construir várias torres. Todos lá davam errados. Por quê? O pessoal que comprou lá, por infelicidade, era aqueles garotos e garotas que saíram de casa, moravam com o papai e com a mamãe, nunca moraram num condomínio. Aí chegam no condomínio, clube ou não, organizado, tem horário para tudo, não pode isso. A maioria das coisas não pode. É as Lei do regras, né? silêncio, né? As regras. Então, eles queriam fazer festas nos apartamentos, se alugavam um salão, não respeitavam, se alugavam a churrasqueira, nada respeitavam. E não respeitavam os profissionais também. Então, eles queriam que alguém experiente como eu fosse lá para resolver isso daí. Mas como você vai mudar a mentalidade? Então, já se compra o empreendimento sem saber o que é. Se você compra e olha a planta, vai ter uma entrada, uma saída só. Então a mão de obra não vai ser muita coisa. Aí tem 5 entradas, você tem que pôr 5 profissionais em 24 horas. Quanto que vai sair? 5 vezes mais. Então, voltando a isso aí, pessoal de carro forte de banco, eu dei treinamento também anti-sequestro, no tempo que os gerentes eram sequestrados. Dava treinamento para o cara, pelo menos, não ser vítima. Ajudou um pouco. Agora, de portaria, muito mais fácil, de segurança, dei até treinamento para recepcionistas. Até aquelas pessoas que atendem à distância, porteiro à distância, porteiro remoto. Você tira o seu porteiro físico e põe remoto. É um horror aquilo. Meu Deus. Eu treinei os primeiros que existiram. É interessante que tudo que é pioneiro passou por mim. Então, porteiro, vigilante, dá para você treinar. O pessoal até gostava muito do que eu mostrava. Eu mostrava a realidade para eles. Mas, quando chegam no condomínio, eles pensam que vão ser bem tratados. Não. Tive um caso num prédio, condomínio de quase 400 famílias, que a triagem barrou, obviamente, o morador, que estava sem o seu controle, sem nada ali. Ele simplesmente saiu do carro e foi agredir o triagem. Quem você pensa que você é para mandar eu parar aqui? Eu sou morador, você abre esse portão imediatamente. O triagem, o cara gigante, tá? Ele saiu correndo e foi se esconder dentro da portaria. Porque o cara falou, eu vou matar você, e foi pra cima dele. Tudo gravado, tudo... Não deu outra. O rapaz, no mesmo dia, falou, tô abandonando o posto, Não tô quero indo mais embora ficar porque a minha aqui. vida é mais importante. Então, você veja, a gente treina as pessoas, tem ali, não tem quase fidelização hoje nos terceirizados quando você não tem um tratamento adequado aos colaboradores. E vejam, a gente não está aqui para falar que todos os colaboradores são santinhos, então todos... Não a gente é. está falando aqui em respeito ao outro ser humano, respeito ao próximo. A gente sabe que tem vários desafios que a gente também enfrenta com alguns funcionários, mas aí são maus funcionários que depois são demitidos e ficam fora do mercado. E nós também temos moradores maravilhosos, incríveis, que conseguem fazer a diferença na vida dessas pessoas, e elas devem ser verdadeiramente enaltecidas e copiadas. Na época da pandemia, principalmente, Beth, como que você conseguiu lidar com todos os problemas que acometeram os funcionários dos prédios? A gente sabe que a gente teve muitas perdas, foram muitos funcionários ali que tiveram que pegar transporte público, vir para o fronte de batalha, porque foi uma batalha, para trabalhar, e eu sei que você é muito próxima dos seus colaboradores. Desculpa falar o termo, mas é uma mãezona, né? Mãe também corrige, tem mãe que erra, mas tem mãe que corrige, você é uma mãe que corrige, que educa, que ajuda, que está lá junto. Como foi para você? Acho que foi um dos momentos mais difíceis na minha vida inteira. Porque eu larguei a minha família dentro de casa, porque para mim não era justo eu ficar no conforto da minha casa e minha equipe toda trabalhando. Eu larguei a minha família,
eu fazia uma oração na garagem antes de sair, e quando eu voltava chorando e me trocava dentro do carro para não levar vírus para dentro da minha família. Perdi muitos funcionários, muitos amigos queridos, mas eu procurei sentar em cada uma das guaritas, rir, me divertir, porque eu sou uma pessoa alegre, Graças a sou Deus por isso. feliz. Dançávamos, cantávamos, comíamos, eu preparava bolo de noite, a gente saía entregando. Muitos funcionários que estavam com medo entraram em pânico. A gente fez uma operação psicológica em todo mundo, em mim, na minha equipe, em todos os funcionários. Então, assim, a gente fez uma diferença, mas não foi fácil, porque foi o momento em que mais foram maltratados. Eles tinham nojo dos funcionários. Eles tinham repúdia com os funcionários que estão trazendo os vírus para dentro do condomínio. E isso foi uma coisa que a gente teve que fazer uma campanha ostensiva, um trabalho de formiguinha de mandar circular, não seja agressivo, ele está trazendo a comida que está vindo para dentro da tua casa. Mais uma dessa, nós vamos ficar sem funcionários e eu vou pedir para os moradores virem atender a todos, para sentir na pele o que a gente está passando aqui. E alguns prédios, moradores se solidarizaram com a nossa campanha que a gente fez e desceram para ajudar a portaria. Desceram para fazer uma rendição, começaram a ver todos os procedimentos do prédio, mas eu sei que eu fui uma formiguinha dentro de um saco, ou um grão de arroz, né, dentro de um saco, não é nem uma formiguinha. E foi muito difícil isso, Vanessa. Chorei muito, chorei com grandes perdas, tivemos muita promoção, supervisão que não vinha, a gente fazendo baldeação de álcool clandestinamente para todo mundo. Eu Nossa, usei que toda a minha influência de médicos que eu conhecia, que eles conseguiam 2 álcool, era 2 álcool a mais, era luva que não tinha, para todo mundo tinha, mas para os funcionários estavam faltando. Então a gente começou a fazer isso. Eu aprendi a pedir para os condôminos. é isso. Você tem um álcool sobrando? Por favor. Alguém também está passando fome, alguém também está precisando, vamos lá. E a gente foi fazendo essa campanha, mas foram poucos prédios. E eles foram muito mais maltratados do que são hoje. E eu sou de uma geração que a gente tinha um pouco mais de empatia. Às vezes alguém passava na porta da gente, pedia uma comida, alguma coisa, a gente dava. Hoje a gente tem medo de abrir o vidro do carro porque a gente corre o risco de alguém levar o celular. Mas a gente dava, a gente era mais solidário, né, uns com os outros. E pós-pandemia eu senti que as pessoas ficaram totalmente sem empatia. Eu estou fazendo home office, eu não quero barulho nenhum. Ô, cara, liga naquela obra tal aí que está tendo esse horário. Mas eu não posso fazer isso, a obra está dentro do horário. Não, não quero saber. Se vira, Muito seu egoísmo, é, nossa. e assim, tons jocosos, seu cocô de galinha, aí começa a fazer um monte de coisa, eu não vou nem falar aqui, porque é desrespeitoso, mas É. e hoje eles aprenderam a se defender, tá, Vanessa? Eles estão Sim, gravando. estão gravando e olha, Estão gravando e estão filmando. e olha, eu não vejo isso como uma prática ruim não, viu? Também Eu vejo não. isso, pessoal, como uma forma de se defender. Na vida, a gente tem ataques e defesas, e essa é uma forma de se defender. Até porque, de verdade, as pessoas dentro dos prédios só aprendem quando mexe no bolso. Enquanto não mexer no bolso, a pessoa não vai sentir. Pessoal, o programa já está chegando ao final, não, mas antes de não. tudo, eu quero que vocês me passem 3 dicas de ouro para que os condôminos vejam esse programa e tragam essa realidade de boas práticas para dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio mundo interior e que isso sirva de exemplo para os outros. 3 dicas infalíveis de boas práticas. Começando por você, Sérgio, e depois para minha querida Beth. Bom, em primeiro lugar, eles têm que começar a enxergar o outro como se fosse ele, como se fosse uma extensão dele, não como alguém menor, desprezível. É isso, ele vai enxergar o porteiro do prédio, o segurança que fica lá na calçada fazendo a triagem, como um ser humano, sujeito a falhas, sujeito a desejos, sujeito a tudo. Então ele tem que enxergar o outro. Se ele precisar diminuir um pouco a luz dele, o valor dele, ou o que ele pensa que é, então diminua. Ninguém é tão luminoso como o Sol. E o Sol é tão luminoso que sustenta todo o sistema planetário. Se o Sol fosse egoísta, ele apagava a luz, deixava que tudo morresse. Então, eu acho que o que falta é isso, falta um pouco de humildade e decência. Eles não sabem o que é humanidade, não sabem.
O presidente da República tem que saber o que é humanidade, o prefeito tem que saber, o síndico tem que saber, o lavador de carro tem que saber o que é humanidade, o porteiro tem que saber. E o morador do prédio, que é um bem ou um mal que nunca vai acabar, porque daqui para frente nós vamos ter só cada vez mais condomínios, condomínios e condomínios, e favelas. Ele vai ter que saber onde se posicionar. Se ele não consegue morar num condomínio, porque não se sujeita a nada, opte pela favela. E na favela tem leis próprias, os comandos, as quadrilhas dominam, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, se ele não achar que o outro que está lá na frente dele é gente, então ele que vá para um lugar onde ninguém é gente. Para que você vai morar em um condomínio se você não respeita nada? É uma jaula? O que é? Se é uma fera que vai ficar enjaulada? É enxergar o outro como gente, como alguém com o mesmo valor que ele, talvez com mais necessidades e mais modesto, que se ele fosse uma pessoa que estivesse tão bem, não estaria numa portaria, não estaria fazendo a triagem, não seria um vigilante, ele estaria fazendo uma função maior. Podia estar como você, eu, mas não está. Então, é isso que falta. Falta um pouco de humanidade, sabe? Se enxergar um pouco melhor, se enxergar de verdade. E olha, e melhorar os salários desse pessoal. Vamos aqui falar, né? Melhorar os salários desse pessoal. Eu não posso falar de aumentar o salário, porque olha, vai 3 inflacionar. dicas eu não tenho, mas 2 que eu acho que é de extrema importância, e está faltando muito disso, é conscientizar os condôminos que existe síndico e o prédio, e os funcionários, eles são subordinados a uma única pessoa. Seja ela a empresa terceirizada, quando é a empresa terceirizada, ou o síndico, que é o fiel zelador do condomínio, ele que detém a convenção e o regulamento interno do condomínio. Vocês, querendo ou não, ele é a autoridade máxima dentro do condomínio e requer respeito. Se não, vá morar numa casa, porque tem regras. E as regras foram feitas para serem cumpridas, né? E a segunda dica que a gente pode dar para eles é que, sabe, valorizar. Eu acho que tem uma coisa que é tão fácil num contrato e que não acresce muito isso, e é fácil você fazer isso para mostrar para o seu conselho, você pode dar bonificações. A bonificação ela é diferente num contrato. Você aumentando um vale-transporte, uma cesta básica do funcionário, você consegue fazer uma grande diferença. Acho que R$100 para eles, R$200 faz uma grande diferença. E isso, o síndico, o bom síndico, né? Vamos deixar sempre bem claro, bom síndico que sabe números, sabe fazer cotação, né? Montar o mapa, apresentar, chamar as empresas para participar de um bid de cotação, né? Bem feito. Depois daquele orçamento feito, você faz isso por fora. Por fora que a gente fala, não é ilegal. Não entra no salário, ele está entrando como uma bonificação. E ele é pago pelo condomínio de uma forma diferenciada também. Então, eu acho que isso faz a diferença. É a fidelização que a gente começou no começo da nossa festinha que fomos no final do ano, que foi uma delícia, por sinal. Tinham que ter muitos mais dessa para a gente. E quando tem esse reconhecimento, você faz um bom trabalho, os funcionários ganham tanto com isso. E em vários prédios nossos, eles ganharam presentes, coisas assim inesquecíveis. Me emocionou como é que foi a nossa campanha do final do ano para os funcionários, foi maravilhosa. Foi linda, foi linda. E que a gente faça mais ações como essa. Beth, minha querida amiga, uma alegria ter você na nossa casa, porque aqui é a nossa casa, sem os muros, sem muro nenhum, sem trava nenhum, sem freio nenhum, mas com muito respeito e amor ao próximo. E gratidão por você existir no meu sistema, gratidão por você existir na minha vida. Você sabe que é uma pessoa que eu amo muito, admiro muito, e eu quero ter você para o resto dela. Obrigada, obrigada, obrigada por tanto, e obrigada por confiar. Você confiou, e eu quero verdadeiramente mostrar para você que eu honro e respeito a nossa amizade e a sua confiança. Muito obrigada. Obrigada, minha amiga. Sucesso para você. Continue tratando esses assuntos com essa seriedade, com esse frescor, com essa alegria, com essa brincadeira que às vezes você faz, que às vezes é mal interpretada, mas porque você fala, você não tem papas na língua. Então, assim, sucesso absoluto. E, gente, tô entre família, né? Podia ser melhor que isso? Não. Eu tinha que dar esse spoiler, porque ela só ia falar no final. Sobrenome, Muniz. Quem foi o professor dela? Tá aqui.
Então, foi uma honra te Oh, conhecer, também, mas dividir também essa não fui cadeira, professor, não. Ela aprendeu sozinha. dividir essa cadeira aqui com você. Pô. E sei que se algum dia eu precisar também de uma orientação sua, você é muito Se bem precisar, atendida. claro, sabe? Obrigada de coração, sucesso eterno para vocês. Show de bola, eu me senti em casa. Ai, que bom. E pai? Olha, pai, né? Agora eu tem que queria ouvir falar. essa frase, eu É, amei! é pai, ó. Pai não é profissional. Não importa. Eu quero agradecer por você ter saído do seu castelo. Eu sei quanto é difícil para você ter que largar os seus pets, os seus filhinhos de patas, que transformaram a sua vida. E eu me sinto muito feliz de ver o quanto você é um homem incrível. Você é a maior inspiração da minha vida. Se eu sou hoje a pessoa que eu sou hoje, você teve muita, mas muita inspiração e diferença nisso. Você foi realmente, sim, um professor, um mestre, você um dos meus melhores amigos. Você é Mas um sou dos pai meus ainda, melhores ainda sou amigos. pai. Não deixa de ser o meu pai, mas você sempre esteve lá na linha de frente, me inspirando a ser sempre melhor, a Isso ser sim. uma pessoa decente, honesta, sabe? Quando as pessoas falam assim, a Vanessa não tem travas na língua, isso, aquilo. Não é isso, eu tenho freios morais, eu tenho sim filtros, mas eu aprendi a ser de verdade e aprendi a ser de verdade com você. Porque você sempre me inspirou a falar a verdade, a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa decente, a ter humildade, humanidade. Você faz parte de tudo isso. E eu não estaria aqui sentada nessa cadeira hoje, sem muros nenhum para dividir a gente, para eu poder falar o que eu sinto. Eu te amo muito. Você foi o primeiro amor da minha vida e eu não poderia deixar de trazer isso. Todos os dias, quando eu faço qualquer coisa, eu me lembro dos seus ensinamentos. Eu lia seus livros de psicologia. Quem não sabe, eu comecei a ler dos livros de psicologia. Meu pai, ele está aí na área de psicologia também, por isso que ele sabe lidar tanto com o comportamento humano. E eu não poderia deixar de honrar e trazer você aqui hoje para você falar um pouquinho para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes e saber que o fruto não cai muito longe do pé. E eu espero verdadeiramente fazer a diferença para que você tenha orgulho de mim. Muito obrigada por estar aqui e gratidão, pai. Eu que agradeço. Você aprendeu alguma coisa comigo, o resto já nasceu feito. Nasceu prontinha da fábrica? Quase. Só cresceu um pouquinho. Já nasceu feita. O que eu fiz foi alguma coisa só. Tratei elas como se fossem soldados. Ela e a irmã dela, que é a gêmea, que não tem cabelo ruivo. A irmã dela também é um portento, né? Uma coisa fora do comum. Agora, não é para ficar puxando o saco, eu não vim aqui para isso. Mas o que você já faz é muito grande. Espero que isso ainda cresça e expanda mais. Tome conta dos condomínios e da vida, né? Porque os condomínios são importantes para você morar. Sim. Mas a vida vai além dos condomínios, vai além dos muros. Os condomínios hoje estão enfiados, encastelados em muros. E tem que fazer isso mesmo, está muito perigoso. Agora, você seguiu algumas coisas só, o resto tudo já nasceu feita. Vamos fazer um brinde? Opa, vamos. Aí, Vanessa, opinião sem muros! Aê, obrigada, pessoal. Pessoal, depois dessa, eu não consigo mais nem dar minha opinião, a não ser agradecer a Deus e agradecer a grande oportunidade de estar com pessoas que eu amo hoje, nesse programa incrível, e espero verdadeiramente contar com a sua audiência. Muito obrigada. O Market for You é a maior rede de mini-mercados autônomos do Brasil e está presente em todas as regiões do país, com mais de 2.100 lojas e mais de 1 milhão de transações todos os meses, tornando a rotina de milhares de pessoas mais prática. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.